Som. Vamos orar? Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai orando. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, Pai. Para que nessa noite o Senhor trate das nossas vidas, nos dê graça. Eu oro por aqueles que estão no hospital. Eu oro por aqueles que estão neste momento, Senhor, precisando de um milagre, porque eu creio sim, Pai, que o Senhor pode operar milagre quando o Senhor bem quiser, Pai. Eu oro pela vida do seu Carlos. Eu oro pela vida da Thaís, que trabalha na área da saúde, presbítero Honorato, as famílias da Missão Bethesda. Eu oro pela vida, Senhor, da família do irmão Domingos, irmã Alessandra. Eu oro pela minha família, eu oro pela família a família do irmão Fausto. Eu oro pelo diácono Roberto, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o Espírito Santo da irmã Solange. Aqueles que vêm na minha mente agora, Senhor. Visita, Senhor. Visita os jovens, o irmão Maurílio. Os jovens da nossa igreja, Senhor. Visita, Senhor, as crianças. A Isa, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor console os nossos corações neste período de tamanha dor para muitos, Senhor. Eu oro pelas famílias, pelas crianças, pelos homens, pelas mulheres. E que o Teu nome, Senhor, seja exaltado. Nos ensina a glorificar o Teu nome. Somos igreja, Senhor, a Tua igreja que permanece firme, Senhor, para sempre. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe quem já entrou aí. Como sempre, nós tiramos um período de oração antes. Começamos com o Salmo e eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 48. E eu vou pedir para Solange ler. Salmo de número 48. Amém? Paz do Senhor, irmãos. A leitura do Salmo 48 diz o título: A beleza e os privilégios de Sião. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte de Sião. Sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram junto. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de parturiente. Tu quebras as naus de Tarsis como um vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade, no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os fins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegra-se o monte de Sião. Alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres. Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque esse Deus é o nosso Deus para sempre, e Ele será nosso guia até a morte. Amém.
Deus é grande. Nós devemos cantar e louvar a esse Deus que é grande. Amém? Grande é o Senhor e muito de louvor na cidade do nosso Deus e santo monte. Grande é o Senhor e nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito de louvor na cidade do nosso Deus e santo monte. Grande é o Senhor e nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Vamos cantar só para te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz doutora apagada, a boca brilha e cada dia brilha mais.
Senhor, irmão Maurílio, diácono Roberto, irmã Alessandra, irmã Yolanda. Saludos, bendiciones, minha irmã. Deus te bendiga, em nome de Jesus. aleluias.
diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não importa o momento em que nós estamos passando, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando estou fraco, Paulo diz aí, então estou forte. O Senhor é a nossa força. Como é bom saber que somos eleitos de Deus desde antes da fundação do mundo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Glória a Deus, aleluias. Deus é bom, né, irmãos? Chega de louvores, né? Cantar é bom, mas nós temos que dividir o nosso tempo com outras questões do culto também. Irmãos, o culto é isso. Ninguém pode inventar culto a Deus. Ah, eu acho que tem que ser assim. Não, tem que ser do jeito que a Bíblia ensina. Nós abrimos o culto com uma palavra oficial, ou seja, uma leitura da Bíblia.
nós cantamos louvores. Se porventura tiver algum testemunho, nós contamos um testemunho. Se nós tivermos recados, como por exemplo, daqui a pouco eu vou dar para vocês. E não pode faltar no culto, é essencial. E a maior parte do tempo deve ser guardado para a palavra de Deus. A exposição das Escrituras Sagradas. Eu creio que a partir do mês que vem nós já vamos voltar. Eu creio, irmãos. Ao normal. E nós vamos estar nos reunindo na Missão Bethesda. Nós somos a igreja e fazemos parte de um corpo chamado Missão Bethesda, na cidade de Itaquá. Nós somos a igreja Missão Bethesda de Itaquá. E é com muito pesar e tristeza que eu falo que já tem mais de 2 meses que nós não nos reunimos juntos. Mas vocês pagam aluguel? Sim, nós pagamos aluguel. Como é que vocês estão fazendo para pagar o aluguel? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus tem sido nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então aqueles que querem nos ajudar contribuindo, pode me procurar em inbox depois e nós vamos acertar uma forma em que você vai contribuir com uma oferta para que possamos no próximo mês, exatamente no dia 10, nós pagamos o aluguel da nossa igreja e assim nós possamos estar honrando os nossos compromissos, tá bom? Só isso que eu queria dizer para vocês. Quarta-feira nós temos reunião de ensinamento. E domingo, esse culto que vocês já estão quase acostumados. E na nossa igreja o culto é basicamente isso também, irmãos. É exposição bíblica, é louvores, com a diferença que cantamos todos juntos, reunidos. A diferença é que é mais aconchegante, nós estamos sentindo falta do calor humano. É isso, tá bom? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para que possamos continuar falando. Vamos continuar falando sobre o livro de Atos. Nós estamos numa exposição bíblica sobre o livro de Atos, todos os domingos. E eu quero te convidar já para abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 10. Amém? Atos, capítulo de número 10. Atos, capítulo 10. Deus abençoe aqueles que estão entrando agora. Vamos ler algumas partes pulando, tá bom, irmãos? Capítulo 10, quem achou, acompanhe comigo. Eu sempre convido todos que estão acompanhando para que abram a Bíblia junto comigo para a gente conferir nas Escrituras juntos. Tá bom? E havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o
o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Só até aí, vamos orar para que Deus nos revele a sua palavra? Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que nesta noite nos ensine, que essa palavra fique guardada no coração e que possamos viver também, Senhor, de acordo com essa sagrada escritura. Que o teu nome seja engrandecido, glorificado e que essa palavra alcance o propósito pela qual vai ser enviada. Amém. Bom, nós acabamos de ler alguns versículos que contam a história, um pouquinho da história de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um centurião, era um homem importante, diríamos, do exército romano. Ele era italiano. E este homem orava a Deus, e este homem buscava a Deus. E a partir de então nós vamos ver que o capítulo 10 na Bíblia de Atos é um divisor de águas do Novo Testamento. Porque é a partir do capítulo 10 que nós vamos ver o Evangelho chegar aos gentios. Gentios são os que não são judeus. Por exemplo, eu sou brasileiro. Se eu não sou judeu, eu sou gentil. E isso, por incrível que pareça, tem um propósito bíblico. De João capítulo 1, diz assim, que Jesus veio para os seus. Esses seus é uma referência aos judeus. Mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, o propósito do livro de João, no capítulo 1, era mostrar que Jesus estava no mundo vindo para os seus, os judeus. Mas por causa da rejeição dos judeus a Jesus, o Evangelho chega aos gentios. Então o capítulo 10 de Atos é esse divisor de águas que mostra o Evangelho chegando aos gentios. E então nós vamos ver uma expressão muito usada por muita gente, também pouco compreendida, quando algumas pessoas falam assim, mas Deus não faz acepção de pessoas. Então o que significa isso? Significa que Deus não faz acepção de nações. Por quê? Porque o Evangelho tem um propósito de alcançar também os gentios e não somente os judeus. Ou seja, os apóstolos até então, eles tinham uma mente muito fechada em relação a Deus alcançar as nações. Por isso que no capítulo 10 em diante nós vamos ver que é Pedro quem vai pregar e batizar e tratar dessa questão com o centurião Cornélio. Mas a partir de então nós vamos ver uma ênfase maior sobre o apóstolo Paulo. Mas por quê? Porque até então Pedro, ele pensa que Jesus veio para os gentios. Então nós vamos continuar lendo e nós vamos ver que Deus vai dar uma revelação para Pedro, para que ele tire da ideia dele, do cabeça e do coração, a ideia de que o Evangelho era só para os judeus. Não, esse não foi o objetivo de Jesus. Mas antes, deixa eu lembrar também uma história, para que vocês entendam. O propósito de Deus, desde Gênesis, sempre foi alcançar homens de todas as raças, tribos, línguas e nações, conforme diz no livro de Apocalipse. Quando o homem caiu, nós vamos ver a história do povo de Deus, dos hebreus, a história dos judeus. E aí nós vamos ver uma mulher aparecendo quando o povo de Deus vai alcançar a cidade de Jerusalém novamente, chamada Raabe. Raabe foi uma ex-prostituta.
que abrigou o Josué e o Caleb na casa dela, quando o povo de Israel ia invadir a cidade de Jerusalém, e para que eles não fossem mortos, ela abriga Josué e Caleb na casa dela, e quando Israel invade toda aquela cidade, a única que sobra é ela. E então nós vamos ver lá um cordão chamado de cordão escarlate, e aquilo aponta para Jesus. E resumindo, Raabe se converte, eles entram na cidade, tomam a cidade, e ela é a única que vai contar a história. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Raabe não fazia parte do povo de Deus. Mas quando nós vamos ler a genealogia de Jesus, no livro de Mateus, nós vamos observar que só tem 2 mulheres na genealogia de Jesus. Uma é Maria, mostrando que quem Jesus era. E a outra mulher na genealogia de Jesus era essa ex-prostituta convertida, chamada Raabe. Ou seja, Jesus tinha o sangue daquela mulher que não era judia. Ou seja, Deus sempre teve o propósito de alcançar o povo gentil e não somente os judeus. E aí eu quero que você acompanhe comigo Atos capítulo 10. Versículo 4 diz: Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão Curtidão, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo, disse que lhe falava, e chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos e viu o céu aberto, que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão, e perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, moravam ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, e desce, vai a eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhes foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse
as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro, dizendo: levanta-te, porque eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos ali se haviam ajuntado. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar a um estrangeiro, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum aquilo que eu purifiquei. Pelo que, sendo chamado, vinha contradizer, e perguntou, pois, por que razão mandaste chamar? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, esta hora, orando na minha casa, a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus, e envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus te mandar. E abrindo a boca, Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Esse é o texto em que o centurião Cornélio se converte. Bom, eu parei por aqui porque, se nós prosseguirmos, o texto é bastante longo, mas nós vamos ver que o evangelho alcançou Simão, o evangelho alcançou Cornélio, tirou a visão de Pedro, que era limitada em relação aos gentios, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas em relação à nação. Então, quando você ouvir falar, por exemplo, que Deus não faz acepção de pessoas, isso significa que Deus não faz acepção de nações. Porque Deus escolheu homens de todas as tribos, raças, línguas e nações. Porque tem gente que usa esse texto, por exemplo, para justificar, dizendo: a pessoa que vive uma vida distante da vida de Cristo, e ela faz tudo o que desagrada a Deus. Ele vive literalmente no pecado, sem desejo de arrependimento. Mas ele usa esse texto dizendo: mas Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas no sentido de povo gentil, nações gentílicas, aqueles que não são judeus, né? Por quê? Porque o Pedro tinha uma visão limitada. Ele fala: Senhor, eu nunca nem fui na casa de gente que é impuro, porque para o judeu, o povo gentil era impuro. Então Deus vai e mostra para ele que já tinha purificado pessoas que não eram judeu. E assim o evangelho faz. O evangelho alcança todas as nações. O evangelho alcança o Japão, o evangelho alcança a China, o evangelho alcança os países muçulmanos do Oriente Médio, o evangelho alcança países da África, o evangelho alcança brasileiro, alcança tribos indígenas, o evangelho alcança a todos. O evangelho não é para um grupo seleto de pessoas. É por isso que você deve tomar cuidado quando você vê grupo fechado de pessoas se dizendo de Deus, e que se você não seguir aquela regra daquele grupo fechado, você não é de Deus. Não, o evangelho ele vai além disso tudo. E é isso que esse texto mostra de Atos capítulo 10. Em relação ao povo gentil, porque tem muita gente que pensa que para servir a Deus é um conjunto de regras. E não! O evangelho não é um conjunto de regras. O evangelho é um convite a andar com Jesus. Ponto.
Quando você abre o livro de Gálatas no capítulo 1 e 2, você vai ver o apóstolo Paulo repreendendo Pedro, porque Pedro estava com hipocrisia. E qual foi a hipocrisia de Pedro em Gálatas? Ora, ele pregava para o judeu e desfazia dos gentios. E quando Paulo viu aquilo, Paulo falou assim, deixa de hipocrisia, rapaz. A Bíblia diz que ele repreendeu na frente de todos. Ele falou, para com isso, o evangelho é para todos. Não é para um grupo seleto de pessoas que você acha. E nós muitas vezes temos essa mentalidade. Talvez você conheça religião que tem um grupo seleto de pessoas e quem não seguir aquela regra ali não é de Deus. Atos capítulo 15 mostra qual é a ideia do evangelho para nós gentios. Apenas não comer carne sufocada, fugir da prostituição e nos abster da idolatria. Pronto. Essa é a regra para o cristão. Ah, mas você não tem que fazer esse ritual, e esse ritual. Não, nós não precisamos de ritual nenhum. O que nós precisamos é seguir a Jesus com o nosso coração. Quando eu falo com o nosso coração, significa que a gente ama, e quando a gente ama, a gente tem disposição para obedecer. É totalmente diferente. Então, o evangelho aqui tirou a mentalidade de Pedro de que o evangelho era para o grupo seleto de judeus, o que na verdade não era. E aí, quando nós vamos para o capítulo 11, quero que você acompanhe comigo, Atos capítulo 11, porque Pedro vai dar esse testemunho e ele vai resumir no versículo 9. Mas a voz me respondeu do céu, não chames tu comum o que Deus purificou. Então, quantas pessoas a gente vê assim hoje em dia? Só porque tem gente que muitas vezes não tem a mesma posição filosófica, se é que eu posso dizer assim. A gente tem mania de desprezar essas pessoas. Isso não pode acontecer. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem todo mundo pensa igual a você, nem todo mundo pensa igual a mim. Mas não é por causa que muita gente pensa diferente que possa ser que ele não seja um eleito de Deus. Olha como a nossa mente é limitada em relação a isso. Você quer ver um exemplo? Nós começamos aqui o culto cantando louvores, né? Cantamos o culto com instrumentos. O nosso instrumento aqui é o violão e um carrom. Ou na igreja é um instrumento, é guitarra, é violão, bateria, contrabaixo. Aí, por exemplo, você vai para a África. Aí quando você chega na África, você vê aquele povo pulando naquela alegria, cantando. São instrumentos totalmente diferentes do nosso. São atabaques, são aqueles chocalhos, são gritos que eles fazem. Meu Deus, que negócio estranho isso aqui. Para nós, preste atenção, para nós, a nossa mentalidade brasileira, nós já vamos falar que isso aqui é um culto afro. Mas não tem nada a ver. É a cultura deles. Então nós temos que saber diferenciar essa questão de cultura para não julgar errado pessoas que Deus ama e que foram eleitas por Deus também. Observe que a nossa mentalidade, muitas vezes, ela é muito limitada. E temos que tomar cuidado. Um gosta de rock, o outro gosta de sertanejo. Só não pode gostar de funk. Mas observemos que a cultura, ela deve estar ligada à raiz daquela pessoa, e isso não pode influenciar no nosso julgamento se ela é ou não de Deus. É isso que a Bíblia está ensinando para nós. E aí nós vamos para o capítulo 12. Ainda no capítulo 11,
a partir do verso 19, eu quero ler só o texto com você, que diz assim, ó, o evangelho é pregado aos gentios. E agora o evangelho vai ter um objetivo de alcançar o mundo inteiro. Foi assim que o evangelho chegou até nós. Porque se o evangelho não tivesse expandido para os gentios, passado no primeiro século, o evangelho já tinha morrido. O evangelho e as mensagens de Jesus já tinham sido acabadas. Então, aí agora no capítulo 12, nós vamos ver uma perseguição por causa do evangelho. E aí você vai fazer uma comparação, porque isso ainda hoje acontece. Nós, muitas vezes, somos criticados porque seguimos a Jesus sem um sistema religioso, seguimos a Jesus com uma mentalidade livre, porque o evangelho nos põe em liberdade, pois para isso o Senhor nos chamou, para nos pôr em liberdade. E aí, por causa disso, muitas vezes nós somos perseguidos. Perseguidos ideologicamente, perseguidos no sentido religioso, perseguido politicamente, enfim. Vamos ver. Capítulo 12 diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para o maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Olha assim a perseguição. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão e entregando-o 4 quaternos de soldado para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, isso era para matar eles. Depois, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Agora observe só. O evangelho chega ao povo gentio, sai do âmbito do judaísmo e agora vai se formando a igreja. O que é a igreja? São pessoas que tinham acabado de se converter por causa da mensagem e se reuniam em determinados locais e ali estava reunida a igreja de Cristo. Isso tem muito a nos ensinar. Por quê? Porque possa ser que nesse período de pandemia nós não estamos reunidos em um espaço físico, mas a igreja de Cristo continua reunida em Cristo. Como, por exemplo, agora nós estamos reunidos. Não estamos de corpo presente, mas estamos compartilhando da mesma palavra. Então, isso a Bíblia chama de igreja. Agora, essa igreja, ela passa a ser perseguida. Pedro vai ser perseguido, e aí começa os ensinamentos, porque a igreja fazia contínua oração por ele, ou seja, por Pedro. A igreja é composta por pessoas convertidas genuinamente, mas ela precisa manter um padrão de igreja, e um dos padrões da igreja é a oração. Dizia Hudson Taylor, chamado o apóstolo da China. Hudson Taylor foi missionário na China e ele dizia o seguinte, que quem ora é cristão, quem não ora não é cristão. Como é que deve estar as nossas vidas de oração nesse período de pandemia? Porque nós não estamos indo a um culto, numa igreja fechada, num espaço físico. E muitas vezes nós nos esquecemos da nossa vida, em particular de oração com Deus. O quanto você tem colocado o seu joelho no chão, na sua casa, no seu quarto, e buscado a Deus na sua oração. Porque se você é a igreja de Jesus, se você é de Jesus, você deve ter prazer na oração. E eu vejo que a igreja deixa muito a desejar nos dias de hoje nessa questão de oração. Nós não sabemos orar.
nós não oramos. E nós temos que olhar para essa palavra aqui e aprender com esse povo que oração faz parte da vida e de comunhão do cristão e Cristo. Vamos prosseguir? Versículo de número, capítulo 12, verso de número 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha que importante. Quando nós aprendemos a orar, irmãos, nós movemos o mundo espiritual. O mundo espiritual não é movido através de profetadas, de revelamentos. Ai, mas é que Deus me mostrou, Deus falou. Isso é besteira. Isso é besteira. Nós somos genuinamente espirituais quando nós obedecemos a palavra e andamos em Jesus. E como nós andamos em Jesus? Através da palavra e oração. Você só move o mundo espiritual, ou seja, as coisas acontecem através das nossas orações. Por exemplo, um parente que não é convertido, uma pessoa que está seguindo caminhos errados, a nossa família que muitas vezes caminha por caminhos que não são do agrado de Cristo, alguma situação que acontece na nossa vida em particular, e nós não sabemos tratar, como é que a gente vai mover para que essas coisas mudem? Orando. A nossa oração a nossa atitude deve ser sempre de oração. Por último, nós vamos ver que o anjo vai livrar Pedro e vai dizer para ele, a partir do verso 8, que para que ele corresse, se levantasse e saísse dali. E ele então saiu em segurança. Aí quando chega no versículo 12, olha só. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria. Ele acabou de ser liberto da prisão, porque ele estava preso. E se ele não saísse dali, se Deus não tivesse tirado ele dali, ele ia morrer. Mas ele saiu dali e olha o que acontece, versículo 12. Considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta e disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e dizia, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater e, quando abriam, viam-no e se espantaram. Ou seja, essa também é muitas vezes as nossas histórias. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos de Deus, nós vamos orar, nós sabemos que o Evangelho nos alcançou, que Cristo fez nas nossas vidas, mas nós muitas vezes não acreditamos na oração que nós mesmos fazemos. Deixa eu dar um recado para você que é mãe. Continue orando pelos seus filhos. Ah, mas o meu filho está nas drogas, o meu filho está assim, meu filho foi para tal religião, meu filho está em determinada situação. Ore pelo seu filho. Mas creia que Deus pode fazer alguma coisa por ele. Pois muito em seus efeitos tem a oração do justo. A igreja, ela é poderosa porque Cristo é o nosso poder. E o nosso poder está mediante a oração. Ah, mas o meu marido não é convertido. Ore pelo seu marido. Ah, mas meu marido só por Deus. Ore por ele. Eu tenho a história, nós temos a história, né? E a alegria de contar a história da irmã Otília. E a história da irmã Otília é um exemplo de uma vida de uma verdadeira cristã. Resumindo para você, ela criou os filhos na igreja e os filhos se afastaram do Evangelho. Mas ela continuou orando, falando, Senhor, antes de eu morrer, traz os meus filhos de volta para o Evangelho. E ela orou, e ela orou, e ela orou.
E antes dela falecer, os 2 filhos da irmã Otília tinham voltado para o Evangelho. Então nós temos que observar a oração, o poder da oração. Eu tenho diversos testemunhos para contar. Claro que isso não vem ao caso porque eu tenho que expor as Escrituras. Mas se eu posso te ensinar uma coisa e te dizer que a sua situação, que uma situação pode ser mudada através da oração. E deixa eu te ensinar uma outra coisa. Quando você ouvir alguém falando assim, vamos lá em tal lugar porque fulano lá é homem de Deus. Foge desse tipo de coisa. Porque o evangelho genuíno te faz cristão o suficiente para você pôr o seu joelho no chão e ter o mesmo poder de oração. A sua oração não é mais, a minha oração não é mais e nem menos poderosa que a oração de ninguém. A única coisa que temos é que orar e Deus atende quando Ele bem quiser. Isso é o Evangelho. Ou seja, em Cristo não há diferença de ninguém. Todos nós estamos em o mesmo patamar. Não tem uma oração forte, não tem um poderosão, a mão santa, a mão ungida. Não, isso não existe. E quem falar isso daí é falso profeta, é mentiroso e não deve ser digno da nossa atenção. Voltando lá para o livro de Atos, no capítulo de número 10, quando nós lemos que Pedro chega na casa de Cornélio, o Cornélio se prostra e adora. E Pedro fala assim, para com isso. Você tem que adorar a Deus, você não tem que adorar homem nenhum, não. Isso é muito diferente do que nós vemos nos dias de hoje. Certos tipos de homens chamando para si uma glória que não lhes pertence. Pastores evangélicos fazendo de um povo idólatra, adorando quem não merece adoração. Só quem merece a nossa adoração é Jesus. É a Jesus que devemos orar. Prosseguindo no capítulo 12, ele foi para a casa da irmã Maria, a igreja fazia por ele contínua oração. Versículo 24 diz, no capítulo 12, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram para Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. E assim termina o capítulo 12, mostrando e dando início ao apóstolo Paulo, e aqui nós vamos ver um pouquinho Pedro sumir. Por quê? Porque Paulo vai ser chamado de o apóstolo dos gentios, mostrando o objetivo de Deus em alcançar as nações. Eu vou terminar falando isso aqui sobre missões. Qual tem sido o nosso empenho para alcançar as nações? Qual tem sido o nosso empenho para pregar o Evangelho? Existe no mundo quase 200 nações, 190 e alguma coisa. O que nós temos feito para alcançar pessoas que não conhecem o Evangelho ainda no mundo inteiro? Nós devemos aprender a investir em missões. Nós devemos aprender que o Evangelho não é só para nós. Nós temos mania de falar assim, é o meu Deus, é o meu Jesus, é tudo para mim, é sou eu. Alguém dizia assim, por que pregar o Evangelho várias vezes para quem não quer saber do Evangelho, enquanto existe no mundo pessoas querendo ouvir pelo menos uma vez o Evangelho?
por isso que nós devemos tomar cuidado. Por quê? Vamos insistir com gente que não quer saber de Deus, com gente que não quer saber do Evangelho, com gente que nem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Não esquenta com esse tipo de gente. Cada um vive sua vida, faz o que quiser. Mas você, como cristão, o que temos feito para alcançar aqueles que ainda nunca ouviram o Evangelho? Por exemplo, o Antenor. Por exemplo, os irmãos que fazem trabalho na África, na Ásia, onde eles vão pregar e pessoas nunca ouviram o Evangelho. É hora da gente despertar e começar a orar por essas pessoas também. Também não só ofertar, mas ofertar, orar, ajudar. Sabe, eu já fui missionário. Eu sou missionário. E muitas vezes nós esquecemos dos missionários, quando deveríamos fazer apenas uma ligação. Hoje em dia tem a tecnologia, o WhatsApp, perguntando: como você está? Você precisa de alguma coisa? Você está bem? Como é que está a sua família? Nós poderíamos ser um agente de consolo para muitos missionários que levam o Evangelho a quem nunca ouviu o Evangelho. E aí a Bíblia, o versículo 12, capítulo 12, versículo de número 24, diz que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra de Deus sempre vai crescer, independente se eu pregar ou não. Se o fulano A, B, C ou D pregar ou não. Se eu não pregar, Jesus disse: se você não clamar, as pedras clamam. E aí eu termino dizendo o seguinte: eu não sou exclusivo de Jesus. Se eu não fizer, se você não fizer o que Deus quer que façamos, Deus levanta outro. Deus faz o que Ele quiser, com quem quiser e do jeito que Ele quiser. O nome disso é soberania. Deus é soberano. Aí no capítulo 13 nós vamos ver a semana que vem, quando Paulo e Barnabé foi separado para as missões e ele estava numa igreja da Antioquia, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre missões semana que vem. Vamos orar? Obrigado pela sua atenção, você que nos acompanhou hoje, quem sabe pela primeira vez. Deus abençoe você, sua família. E que o Espírito Santo sempre venha fazer uma obra no seu coração. Senhor, obrigado por essa noite. Pelas famílias. Perdoa, Senhor, os meus pecados, meus erros, minha negligência. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes temos negligenciado para alcançar aqueles que o Senhor escolheu. Quando fazemos divisões, porque muitas pessoas às vezes não pensam como nós e nós o excluímos. Perdoa-nos, Senhor. Derrama na tua graça, na tua bênção. Nos usa para alcançar outras vidas. Aquela família que porventura está destruída, aquela família que porventura está partida ao meio, Senhor. O Senhor pode alcançá-los e fazer um milagre, salvando, resgatando, unindo, libertando, que essas pessoas possam estar ainda um dia contando o que a tua palavra fez na vida delas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Até quarta-feira. Quarta-feira nós estaremos aqui a partir das 20 horas de novo. Tá bom? Beijo no coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.